Muito bem, vamos dar continuidade aos áudios referente os evangelhos no mercado, o mercado dos evangelhos. Hoje falaremos do evangelho da caixinha de fósforo. Interessante, né? Então vamos ver o que vai sair aqui. É assim, gente, quando tratamos aí porque tem que estudar a Bíblia, porque tem que ter o estudo bíblico, eu não sei o que tem, é como se a grandeza de Deus não fosse a grandeza que é. É como se o que conhecemos de Deus, que é um Deus que tem uma glória e que ninguém pode esquadrinhar, ou seja, é como se fosse totalmente oposto a isso. Como nós tivéssemos um Deus limitado, um Deus mensurável, um Deus pequeno, um Deus no limite, um Deus numa medida. Até aqui esse Deus consegue ir, daqui para frente, quem sabe vai surgir um novo ser, um novo caminho. Então por que estamos falando isso? Veja só, gente. O Senhor Deus não é o que se pinta por aí. Mas pelo contrário, o Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo também, a grandeza deles é tão elevada que eles têm multiformidade de trabalhar, ou seja, com o ser humano, trabalhar com a alma e assim por diante. Quando ele ama alguém, ele tem várias maneiras de chegar a quem ele ama ou seja, na vida de uns e de outros vai ser diferente. Vamos dar o exemplo no chamado dos discípulos. Cada discípulo teve um chamado diferente. Além de ter um chamado diferente, quando, ou seja, iniciou o Atos dos Apóstolos, estiveram juntos no dia de Pentecostes, depois cada um seguiu o seu caminho e cada um teve uma vocação, um dom, uma difusão diferente do outro. Não foi tudo igual. Ou seja, teve aquele em que foi Paulo, né, que foi o apóstolo gentil. Mais um detalhe, olha o chamado de Paulo, que também foi um chamado diferente. Vamos entender quando o Senhor Jesus Cristo, ele chegava a uma alma, para cada alma ele chegou de uma maneira. Para a mulher de Samaria ele chegou de uma forma. Para a mulher adulta ele chegou de outra. Para o paralítico de Betesda ele chegou de outra maneira diferente. Para Zaqueu publicano, ele chegou de uma outra maneira. Para aquele mancebo rico que pela riqueza seu de fininho foi embora, ele se apresentou de uma outra forma. Então, ou seja, local, cada qual tem uma forma de ser apresentado. Paulo esteve na prisão, o carcereiro e a família se converteu, teve lá um evento, uma maneira que se manifestou para que de uma forma, ou seja, o evangelho fosse a eles manifesto e a salvação e a graça chegasse a ele. Como já falamos aqui, eunuco foi de outra maneira. Então, quer dizer, gente, essa graça do Filho de Deus, ela é por revelação. O Senhor Deus, ele é revelação. Ou será que Deus tem um escritório em cada capital de estados, ou seja, em cada grande cidade, tem o escritório tal, lá você vai falar com Deus, lá você vai fazer a ficha, lá você vai, ou seja, assinar o contrato, não é nada dessa maneira. E mais, a particularidade de Deus, ou seja, para com cada um, cada coração, é a afinidade e particularidade do querer de Deus. Agora, por que falamos caixinha de fósforo, o evangelho da caixinha de fósforo? Porque assim, esse fracasso de estudo de teologia, eles querem, ou seja, colocar a coisa numa só condiçãozinha, não é dessa maneira aqui, o robotizar, maquinar a coisa, mecanizar a coisa, não é dessa maneira. Ou seja, para cada um, ou seja, para deixar mais claro, querendo Deus, para ele chegar, ou seja, até alguém, ele não precisa nem de mensageiro, não precisa nem de intermediário. Querendo Deus, ele mesmo se revela, ou seja, para uma alma, ele mesmo evangeliza uma alma. Temos, ou seja, histórico que Deus, ou seja, mandou um anjo
e falou, digamos assim, com uma alma, anunciou uma coisa. Vamos falar de Cornélio, por exemplo. Isso eu poderia falar coisa no nosso tempo, mas vamos falar um tempo mais antigo, falando da Bíblia, não saindo da Bíblia. Cornélio não foi diferente? Não chegou lá um anjo e o visitou, suas orações, suas esmolas, ter chegado para a memória, que devo fazer? Vai, digamos assim, manda chamar Simão Pedro, que está na casa de um certo Simão, junto, curtidor, que tem sua casa junto ao mar, pronto, dessa maneira. Agora, digamos assim, ou seja, a teologia, eles querem, ou seja, colocar as coisas como se fosse uma caixinha de fora, como que dizendo que é a regrinha. A regrinha é essa aqui, é isso, é aquilo outro, gente, o que é isso? Então fica difícil. Então é o que nós estamos vendo aí, tem um monte de evangelhos no mercado aí, e todo evangelhos fracassados, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é pura revelação, é puro sinal, é a forma que o Senhor, ou seja, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o autor e o consumador, ou seja, da obra redentora, ou seja, ele tem a forma de se manifestar a cada alma. Vamos falar lá o preso, um dos, digamos assim, dos salteadores que estava na cruz. Para ele foi de outra maneira. Pronto. É dessa maneira. Então, gente, é assim. Agora eu vou criar uma regrinha, criar um sisteminha. Ah, porque é desse jeito, porque isso, porque aquilo. Gente, e não é por aí. E mais, esse sisteminha, essa caixa de fósforo, ela não tem o principal, que é a guia do Espírito Santo. E mais um detalhe, acho que para alguém chegar e falar, não, porque é isso e aquilo, o primeiro passo, olha, Deus me guiou nisso. Deus me esclareceu nisso aqui. Deus me iluminou essa parte. E assim, quando Deus está no negócio, existe confirmações, existe direções. Qualquer grande evento que vai acontecer, se tem que mudar alguma coisa, você vai ter guias, direções em vários sentimentos para se confirmar que verdadeiramente é Deus o negócio. Vamos falar um pouquinho, você, do Velho Testamento e depois falar do Novo. E um homem, como nunca tinha acontecido, ia ser levado ao céu num redemoinho que era Elias. Ou seja, foram, digamos assim, a Gilgal, foram a Betel, aonde quer que chegava, o filho dos profetas Eliseu, sabe que hoje o Senhor, teu Deus, a Deus maior do Senhor, por cima da sua cabeça, sobre e calar. Então, um evento extraordinário que nunca tinha acontecido, depois nunca mais ia acontecer. Um homem vivo, em carne e osso, ser tomado num carro de fogo e levado ao céu e não provar a morte nessa terra. Um monte de profeta estava ciente, estava com a minha revelação, estava na minha direção para confirmar, não é Deus que é nisso, porque nós já estamos sabendo, nós vai ver acontecer. E foram uns vários homens dos filhos dos profetas para ficar de longe, falando, nós quer ver, nós crendo que Deus falou para nós, falou para o nosso Pai que vai acontecer, nós quer estar presente para até participar e ver e glorificar a Deus, e viram. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele foi anunciada por muitos e muitos profetas. Moisés anunciou lá, desde suas mãos Deus levantará um profeta como eu, ele ouvireis. Moisés já veio falando lá atrás, ou seja, veio Isaías, veio, ou seja, Jeremias, veio Oséias, veio Zacarias, veio Malaquias, veio um monte de profeta propagando em que ia vir, ou seja, o Messias. Então, gente, é dessa maneira. Agora que negócio é esse? É um mundinho da cabeça, porque agora é isso, porque agora é aquilo, porque o estudo não desculpa, o estudo já foi dito. Se estudo bíblico se levasse a algum lugar, com certeza era para ter um único caminho, porque todo mundo, a pessoa estuda a Bíblia vai entender, e todo mundo vai falar uma mesma língua, uma mesma direção, não é dessa maneira. Quanta denominação tem por aí com várias vertentes doutrinárias, vertentes de liturgia e definições diferenciadas? Ué, tem, ou seja, denominações aí hoje que até se opõem à verdade da Escritura. Quando se tratamos das denominações, a chamada inclusiva, que sobre a ideologia, alguma coisa já entendeu o que estamos falando? Então é brincadeira. Então, como foi dito aqui, ou seja, a ciência exata da elétrica, da física, da química, ou seja, da água, dos prótons, do nêutron, ou seja, dos átomos, em qualquer lugar que alguém estudar, fazer o cálculo, a matemática, vai chegar numa mesma definição.
Então, que confusão é essa que quando se fala, ou seja, de teologia, cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento que nunca se encaixa uma coisa com a outra. Então tá difícil, não por isso. Ou seja, esse é o evangelho da caixinha de fósforos que não vale nada. Vale para confundir as pessoas e afastar as pessoas do caminho de Deus da verdade. Porque o Senhor nosso Deus, ele é multiforme, ele trabalha de várias formas na vida de cada um como ele quer. Ou ficou o exemplo. Os trabalhadores das últimas horas, a palavra que foi dada. No princípio da vida, o evangelho chega a ele vai ser um mensageiro, vai ser um missionário, vai ser um homem, uma mulher de Deus, vai dar muito fruto, vai ter muita obra, vai ter muito sinal. Outro, a graça de Deus chega a ele, na sua velhice, num leito de cama de enfermidade, ali se converte, pede um batismo batizado, pouco dia depois Deus recolhe, é falecido o corpo, se acaba ali pronto. Então, cada situação é cada situação. Ou então, agora, todo esse povo que é ir para trás, Deus recolheu, Deus levou embora, ou seja, honrar a Deus, for avisado pela palavra que Deus ia recolher porque a rosa estava pronta, quer dizer que porque não estudou a Bíblia, quer dizer, vamos tudo bem, quer dizer, agora que chegou a chave para entrar no jogo que chama caixinha de fósforo do estudo Bíblia todo dia, gente. Para com isso. Então é isso, está aqui o Evangelho, ou seja, da caixinha de fósforo. Cuidado, cuidado e vamos ficar pelo que as Escrituras Sagradas nos ensinou. Passem bem.